noite, meus amigos. Vamos lá, estou voltando aqui com aquele quadro que a gente fala um pouquinho sobre Estado, governo, para a gente entender um pouquinho como cidadão e saber até o que a gente pode cobrar, o que cobrar, quais são os nossos direitos e ter, nesse ano, especialmente de eleição, um discernimento melhor na hora de a gente escolher o nosso candidato e exercer o direito de cidadão, que é o voto. O assunto desse vídeo é um pedido especial da Renata Bastos, que é um inscrito aqui do canal, que também é minha namorada. Eu conversando com ela, eu percebi que ela e muitas pessoas falavam assim: ah, eu pago IPVA e tem buraco na minha rua, por que isso? Então claramente as pessoas não sabem quais são as funções dos tributos, dos impostos que ela pagam. Então eu vou fazer esse vídeo para esclarecer isso para a galera. Mas antes de começar, gente, eu observei que 85% das pessoas que estão vendo os vídeos não são inscritos no canal. Por favor, inscrevam-se, deem seu like, compartilhem, vamos ajudar o canal a crescer. De pronto eu fico muito agradecido, sei que vocês vão dar essa força para mim. Então lá, vamos ao vídeo, vamos entender por que você paga IPVA e tem buraco na sua rua. Bem, gente, para a gente entender isso que dói no nosso bolso todo dia, essa parte de impostos e tributos, né? Vamos começar a entender essa estrutura um pouquinho. Para entender, eu preciso que vocês entendam o mínimo de classificação de tributos. Mas não é difícil não. Vamos lá. Como é que a gente classifica os tributos? A primeira classificação que a gente vai fazer é chamar os tributos de vinculados. O que é um tributo vinculado? É aquele que tem destinação específica, ou seja, eles são contraprestacionais. O que significa isso? Que ao pagar aquele tributo, obrigatoriamente o governo tem que te entregar algum serviço. Os tributos dessa natureza são normalmente as taxas e as contribuições de melhoria. Sendo que a taxa ela é sempre remuneratória. O que significa ser remuneratória? Ela só pode cobrir o valor do serviço. Ela é diferente de uma tarifa. A tarifa admite uma margem de lucro, mas esse é assunto para outro vídeo. Mas a taxa ela é sempre remuneratória. Ela cobre apenas o valor do serviço que está sendo prestado pelo governo. As taxas ainda se dividem em taxas de serviço e de poder de polícia. Por exemplo, a taxa de coleta de lixo é uma taxa de serviço, ou seja, você está pagando a taxa de coleta de lixo e, em contrapartida, o governo te presta o serviço de coletar o lixo. A taxa de vigilância sanitária é uma taxa de poder de polícia. É uma taxa que você paga para o governo fiscalizar se aquele determinado ambiente, comércio, negócio está em condições sanitárias de funcionamento. Se não tiver, ele pode até fechar o seu negócio, fechar o seu estabelecimento. Então, isto é poder de polícia. Eu coloquei dois desenhozinhos aí, duas imagens, só para a gente ficar bem claro que um é uma prestação de serviço, a outra tem que ter um fiscal atuando diretamente, né, no poder de polícia. Lá em cima eu botei Estado e o governo entre aspas, porque tecnicamente, pessoal, uma coisa, outra coisa. Governo e Estado não são a mesma coisa. A gente vai tratar isso mais adiante em outros vídeos. Mas para efeito de entendimento aqui, que é o nosso objetivo agora, não vai fazer diferença não, tá? Bom, agora em que tem os vinculados, agora em que tem os não vinculados. Os não vinculados, ao contrário dos vinculados, não têm destinação específica. Aí no nosso jargão do dia a dia tributário, a gente diz que a fonte é 00. A tabela das fontes, como classificar cada receita, cada fonte de recurso, está na portaria 710 de 2021, é a última atualização da Secretaria do Tesouro Nacional. Ou seja, quando um tributo não é vinculado, e os impostos tipicamente são tributos não vinculados, eles entram e vão direto para uma caixa do Tesouro, para ser usado como se achar melhor. E tem uma outra coisa, um tributo do tipo imposto, ele não está associado a nenhuma prestação de serviço, zero. Simplesmente você paga porque é uma obrigação tributária. Enquanto que lá na taxa você tem obrigação, mas você tem uma contraprestação de serviço associada,
se é uma taxa de serviço ou uma de fiscalização, se é de poder de polícia. Então, por exemplo, eu escuto as pessoas dizendo assim, eu pago IPVA e minhas ruas estão cheias de buraco. Ora, gente, agora vocês não vão falar mais isso, né? O IPVA é um imposto. Tudo que é imposto é fonte 00. Então, pode ser usado para qualquer coisa. Se ele quiser usar para fazer pracinha, estou falando de uma maneira hipotética, estou brincando, né? Ele pode usar, por mais absurdo que possa parecer, porque é a fonte 00. Não há destinação específica. Todo imposto não tem destinação específica. Bom, agora a gente tem que entender, né, já que a gente classificou os tributos, as suas funções. Vamos começar a entender um pouquinho. Alguns tributos têm um papel que a gente chama de fiscal, ou seja, eles têm o papel de gerar arrecadação para o governo, né, para o Estado, de modo que ele possa fazer as coisas funcionarem para a gente, né? Bom, vamos lá. Um exemplo disso aí, IR, que é o Imposto de Renda, ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços, IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, IPTU, Imposto da Propriedade Territorial Urbana, ISS, Imposto sobre Serviço e por aí vai. Agora a gente tem um fiscal em que tem o extrafiscal. O extrafiscal é um tipo de tributo que tem a função de corrigir eventuais distorções sociais ou econômicas. Então, eles têm claramente um viés regulatório. Eles intervêm no mercado, estimulando ou desestimulando o consumo e produção. Mas como é isso? Então, por exemplo, quais são os 4 impostos federais que têm esse viés regulatório e intervencionista? O imposto sobre importação, o imposto sobre exportação, o imposto sobre operações financeiras e o imposto sobre produtos industrializados. Olha, mas como é isso? Você imagina o seguinte, que a gente está faltando um produto e a gente precisa importar para cobrir uma questão de falta dentro do país. O que o governo pode fazer? Ele pode baixar o preço de importação, esse produto vai entrar mais barato e vai facilitar a nossa compra, o preço dele vai cair. Então, ele está intervindo no mercado. Ele pode fazer ao contrário, aumentar muito o preço, de modo que você dificulte a entrada desse produto para facilitar a produção nacional. Então, esses são meios que se pode utilizar para intervir no mercado, para procurar fazer um ajuste, seja econômico ou social. Tá? Importante observar o seguinte, os 3 primeiros desses produtos, uma vez que está publicado a alteração, ela tem eficácia imediata, ela está valendo. Por que eu falo publicada? Porque uma coisa que a gente pode olhar lá depois, que é dito, é o seguinte, a publicação é parte integrante do ato administrativo. Por isso que não é dado o direito de ninguém desconhecer a lei. Porque está publicado, se você não conhece, você não procurou saber. Então, ninguém pode dizer que eu desconheço a lei, porque ela está publicada. Mas o IPI é o único que segue a noventena. O que significa isso? Que uma vez que esteja publicado, para ele ter eficácia, aquela publicação, leva 90 dias. Isso é chamado noventena. E a última função do tributo é o parafiscal. É quando a lei determina que não é o Estado está delegando alguém que deverá cobrar, fiscalizar e ficar com a arrecadação. Bom, vou dar exemplos disso. Entidades profissionais, como CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, o CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, o CRC, que é o Conselho Regional de Contabilistas, e o Sistema S, né? SESC, SESI e SENAI. Ou seja, existe arrecadação para eles, são parafiscais, né? E que não é o governo que fica com isso, não é o Estado que fica, são as entidades. Só fique atento com a OAB. A OAB tem uma classificação sui generis, então ela não tem natureza tributária. A anuidade da OAB não entra no caso de parafiscalidade de tributos, ok? Bom, agora vamos clarear um outro ponto. As pessoas confundem tributo com imposto. Vamos separar o que é cada um.
O tributo é um agrupamento. O imposto é um membro desse agrupamento. Tá, quais são os 5 itens, quais são os 5 caras, os 5 membros do agrupamento de tributo? Impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Os 3 primeiros estavam previstos lá no Código Tributário Nacional, que a Constituição de 88 recepcionou. Ela botou mais 2, a gente ficou com esses 5 membros do agrupamento de tributos. Bom, mas como a gente identifica cada um desses caras? O artigo 4º do Código Tributário Nacional, que a gente no jargão chama de CTN, nos dá uma dica. Ele fala em fato gerador. Mas, poxa, o que é um fato gerador? Gente, agora esse é um assunto para o próximo vídeo, para a gente continuar entendendo isso. Bom, o resumo desse vídeo é o seguinte: tudo que é imposto não tem destinação específica. Então, quando você paga IPVA, IPTU, ISS, não tem obrigação do governo fazer nada com aquilo específico. Ele faz o que ele achar necessário. Quando você paga um tributo que é vinculado, são as taxas, as contribuições, sim, ali existe uma destinação específica. Ele é obrigado a fazer aquilo que está destinado. Bom, espero que tenha melhorado um pouquinho o entendimento desse dia a dia nosso, para onde vai nosso dinheiro, e que a gente não fale mais por aí que, eu pago IPVA e tem buraco na rua. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like, de se inscreverem no canal e comentarem, sugerirem pautas. E se gostaram, comentem aí, eu vou fazer um segundo vídeo para a gente aprofundar um pouquinho mais, explicando o fato gerador e outras coisas. Muito obrigado, uma boa noite, saúde e paz a todos vocês.